para tentar puxar alguma situação. E a Vanessa disse que tanto faz se fosse branco ou preto, né? Que ela queria branco ou preto. Daí ela, em seguidamente que a Vanessa falou isso, postou lá no Facebook, ela bota uma foto das comunidades que eles participavam e disse, é para isso que tu quer o gato então, né? Já com certeza levando, indo no embalo daquela moça que estava pedindo os gatos para sacrifício. Isso aí se espalhou nas comunidades, nas ONGs de proteção aos animais, né? Então já começaram a agredir a Vanessa de uma forma bem incisiva, né? Eles me pediram para tentar atuar lá no post, tentar explicar e falar, mas como eu não fazia parte daquela comunidade, não conseguia adentrar a comunidade, mas muitos irmãos se pronunciaram lá em comoção à situação e foram defender a Vanessa e o Wesley, né? Eu entrei em contato com essa moça de Farroupilha, não vou citar o nome dela porque eu não tenho autorização para fazê-lo, mas expliquei para ela que eu sou sacerdote de Umbanda, que eu frequento a religião há mais de 20 anos e que isso não existe na Umbanda. Acontece, Paisal, que ela me disse o seguinte, mas há uma comunidade aqui em Farroupilha, que em determinado bairro, reclama muito que aparece animais machucados num determinado local, né? Eu disse para ela, bom, tu não pode atribuir, né, pode ser uma grande coincidência desses animais estarem sendo largados lá, próximo a um centro de Umbanda, né? Talvez até com a intenção de acusar, né, Marcos, né, pessoal? Mas isso, ela me relatou que está acontecendo muito ali na região de Farroupilha. Ela me mostrou fotos de um gato, inclusive, com os olhos furados. O gato parecia que tinha uma espécie de piche na boca quando foi largado. Ele tinha vários cortes nas costas, nas patas. Inicialmente eu achei que podia ser sido machucado por um outro animal, mas daí nas fotos tu vê que realmente foi feito os cortes, foi machucado mesmo, sabe? Alguém que realmente quis judiar do animal. E aí as pessoas estão se valendo disso, Paisão, dizendo que a Umbanda sacrifica gatos, sacrifica cães e faz isso. Então tá difícil, tá bem complicado para a gente se defender. Agora, eu falei para ela também que ela não pode associar uma coisa a outra por falta de conhecimento, né? Que é necessário muito estudo, muito comprometimento para entender o que está acontecendo, o que está se passando. E se ela estudar um pouquinho, se ela tentar compreender um pouquinho mais a Umbanda, ela vai entender que a Umbanda cultua a natureza, cultua os animais e não ia fazer isso de maneira alguma, né? Mas está difícil, pessoal, está bem complicado a situação, tem vários relatos, eu recebo vários comunicados de, inclusive, pessoas que não são adeptas da religião. Alguém está fazendo alguma coisa nesse sentido, talvez para prejudicar a nossa religião, é muito provável, né? E assim como tem também pessoa que é desequilibrada, né? Pessoa que tem problemas e deve fazer algo mesmo nesse segmento, mas não faz ideia daquilo que está fazendo, né? Isso está causando uma certa revolta. Inclusive ontem eu fiz um vídeo sobre isso, está lá no canal do Umbandeiros já, e pedindo para o pessoal, se tiver algum tipo de denúncia, alguma informação sobre essas ações, a gente também precisa investigar, né? Não podemos ser conivente com nenhum tipo de ação. Agora, nós não podemos também aceitar calados os apontamentos e dizer que qualquer coisa, qualquer brutalidade dessa que aparece é vindo da Umbanda, né? Eu acho que nós não podemos ficar calados, né? E essa primeira pessoa que se manifestou, que estava procurando os animais, é da onde? Pois é, Paisal, isso aí tem várias comunidades em vários estados, tá? Aqui eu vi um post exatamente igual, mas exatamente igual, com as mesmas palavras, numa comunidade aqui de Caxias do Sul, tá? Porém, a primeira vez que eu vi essa história, eu vi em São Paulo, se não me engano, ali na região de Barueri, tá?
Então tu vê que há uma tendência que está se espalhando, por isso que eu acho que é maldade, sabe? Eu entendo que é uma onda para tentar nos atingir, né? Não sei, daqui a pouco estou naquela da teoria da conspiração, mas que é muito estranho posts semelhantes com os mesmos dizeres, né? Porque, como eu digo no vídeo, ninguém da Umbanda se denomina como cuidador de processos espirituais de Umbanda. É muita coincidência em dois, três posts em vários lugares diferentes a pessoa falar da mesma forma, né? É uma descrição bem distinta do que eu conheço normalmente, que nós nos identificamos, né? Ou qualquer pessoa do meio espiritualista se identifica, né? Então, me parece algo bem com uma intenção, né? Com uma intenção. Me parece que está bem direcionado e está dando um resultado para essa pessoa positivo, né? Mas está repercutindo. Por essa postagem não tem como se chegar às pessoas? Eu sei que em São Paulo há um trabalho de identificação desse post, tá? Eu sei disso. Entrei em contato com o pai Adérito Simões também, do Templo Sete Pedreiras, e ele diz que estão se mobilizando para buscar mais informações, tá? Aqui a gente não sabe se é verdadeiro o fato, porque pode ter sido copiado de lá, alguém realmente para fazê-lo, né? Mas eu sei que essa pessoa está sendo investigada e a polícia está procurando mais informações, né? Até porque é crime, né? Maus tratos a animais. Então, isso está sendo investigado. E o que eu espero é que isso apareça, né? Porque, com certeza, vai mostrar para todo mundo que não tem nada a ver com Umbanda, né? É mais uma pessoa doente, dissimulada. Eu não sei nem se doente é a palavra, pessoal, porque a pessoa é tão dissimulada que ela precisa ter uma capacidade enorme de envolver as pessoas e um conhecimento grande, né? Envolve nas palavras, ela formulou um texto muito bom, então assim, burra e ignorante ela não é, né? Mas sabe o que eu acho, Maurício? Que isso aí tem endereço certo. Acho que primeiro que nem tem como atingir a Umbanda. É impossível. Por que não tem como atingir a Umbanda? Porque toda pessoa que tiver um mínimo de informação e participar de um terreiro vai ver que a Umbanda não usa sacrifício de animais. Então não tem como atingir. Mesmo que vá para o Ministério Público, com ações, vamos comprovar que não há como envolver a Umbanda nesse tipo de estigma, né, nesse clichê que mata. Me parece que isso tem endereço às religiões africanistas. Esse movimento que aconteceu aí com a deputada que queria parar, né, vetar a sacralização de animais, parece que eles não se conformaram. Então, de alguma forma, quando coloca alguns animais domésticos, como é o caso do gato, ou cachorro, ou outro, é uma forma de mexer com a opinião pública. E tentar, porque eles vão investigar e vão dizer, não, mas vocês sacrificam cabrito, ovelha, galos, galinhas, pombos. Por que não gato? Então, a Umbanda, ela fica isenta desse. Por mais que eles tentem macular, não vão conseguir, porque a pessoa que tem informação, e as pessoas que adentram no terreiro não são ignorantes. Muito menos, assim, as pessoas que estudam um pouquinho. Elas vão dizer, não, mas isso não faz sentido. Agora, as religiões de matriz africana vão ser atingidas em cheio, com essa invenção aí, né, porque é muito esdrúxula, o jeito que a pessoa se apresenta, né, totalmente fora de contexto, mas vai tentar mover com a opinião pública. E tem alguns retardados, né, que são os débil mental, que usam esses animais para fazer algumas coisas, expõem. Não podia nem fazer, sacrificar gato, cachorro, isso não faz parte das religiões de matriz, mas fazem, então... Pastor, eu discordo um pouco. Eu acredito que, de forma indireta, até pela ignorância, né, sob o ponto de vista de não conhecer, até se desfazer a imagem, né, que a Umbanda não faz sacrifício, né? Isso é como rastilho de pólvora, né? Daquele ditado assim. As redes sociais, elas são muito boas nisso, né? De proliferar qualquer coisa que seja um pouco sensacionalista, né? Se for um pouco sensacionalista, as redes sociais, elas disseminam. E aí até se provar, né, para essas pessoas, né? Talvez até nem precisasse provar, né? Mas até dessas pessoas crerem, né, que a Umbanda não pratica esse tipo de ato.
eu acho que o desgaste ele é muito grande, né? Então, com certeza, que existe, eu acho que tem algumas palavras aí, né? Que uma é má fé, né? Que quem lança isso, né? Lança como uma fé, e aí isso se dissemina rapidamente, né? Isso é questão da ignorância também, por não conhecer a religião, e aí já, né? Mas para ver como isso é forte, né? Talvez a pessoa já perguntou a cor para poder perceber, ir lá na página, investigar se a pessoa é de Umbanda ou não. Então, cria um processo todo que é muito negativo, né? E talvez essa ONG de Farroupilha ela tenha que acionar a patrã, né? Se estão aparecendo lá animais sacrificados, né, ou maltratados em uma determinada região da cidade, eu acho nada melhor do que a patrã, né? Busque-se a patrã, acione-se a patrã para fazer essa investigação, né? E se for alguma, entre aspas aqui, né, ressaltar bem isso, entre aspas, alguma casa de religião, né, até porque isso eu não acredito como religião, né, religião fazendo maldade a um animal, né, mas se for algum desequilibrado fazendo isso, que essa pessoa seja efetivamente punida, né, mas eu acredito que isso afeta, assim, de uma maneira indireta e, no primeiro momento, a Umbanda. Ô, Marcos, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que tu acha que uma religião cresce? Boa pergunta. Eu acho que ela cresce pelas ações que ela faz. Né? Eu acho que sim. Tu sabe, eu vou te contar duas coisas, isso aí por experiência dentro da própria psicologia. Em 1864, um bispo da Espanha resolveu queimar as obras de Allan Kardec, porque foi dito e foi colocado no index da Igreja Católica que eram obras do demônio. Ele queimou várias, pediu para as pessoas trouxeram de bibliotecas todas as obras. O kardecismo explodiu. Foi um tiro no próprio pé. Existe, a gente chama isso na psicologia de efeito chantilly. Quanto tu mais bate, mais cresce. Isso é a pior bobagem, é tu perseguir alguma coisa, porque tu desperta a curiosidade das pessoas. Aquilo que não é falado é esquecido. Aquilo que é falado toda hora, as pessoas... isso dá moral. Né? O cachorro te late, te agride na rua, tu vai dar moral pro... Não. Agora, aquilo que tu dá moral, ele tende a ficar no mesmo nível. Então, quando eu digo que não atinge a Umbanda, não atinge, porque estão fazendo um desserviço para eles mesmos. Essa perseguição... eu tive num debate na Rádio Caxias, há tempo atrás, com uma defensora dos animais. Totalmente radical. E não tem, uma pessoa radical tu não vai convencê-la. Isso é bobagem, ideologia. Não, mas eles não querem saber. Eles não estão interessados, tu explica. Mas tem quem faz. Sempre vai ter essa... E a mulher foi extremamente... Mas, no entanto, que era mediadora do debate, que é o Zelame, Lisete Zelame, ela foi extremamente coerente. Ela disse, mas não parece que isso faz sentido para uma religião como a Umbanda. Ela disse, eu conheço. E não é assim. Aí entra a questão dos elefantes que foram liberados à caça porque estavam se proliferando demais. Entra a questão dos frigoríficos, aí entra também a questão que até o Boquez levantou muito bem, ela falava de que os animais nos frigoríficos não sofrem porque é dado choque. Interessante, ele falou. Mas quando na época da tortura, do AI-5, os seres humanos eram submetidos a choque e era considerado tortura, os animais não. Então é um monte de incoerência. Com a pessoa que é fundamentalista, não adianta tu dialogar. Não adianta tu querer mostrar para ela, porque sempre vai ter a oposição. Agora, quer uma forma de a religião se proliferar de forma como um rastilho de pólvora, como isso, começa a bater nela, para te ver o que acontece. Sob esse ponto de vista, sim. Né? Sob esse ponto de vista, concordo. Né? E a questão do radical, o radical não está afim da discussão. Né? Ele tem a opinião dele, né? Ele vai ser aquela e ele não vai abrir mão disso. Né? Mas é lamentável, né, que esse tipo de situação ainda aconteça, né? E que existam cuidadores de processos espirituais da Umbanda. Né? Esse é um nome que está registrado aqui. É inacreditável. E eu acho que eles fazem essa analogia porque já eu acho que teve um programa um tempo atrás que o senhor explicou sobre o que era macumba, né? Falando sobre as macumbas cariocas. Já é muito difícil tu desvincular os nomes, né? Essas imagens hoje para todo mundo macumba é generalizado, né? Eles não fazem ideia do que é macumba. E aí mesmo nós, umbandistas, tem uma campanha lá nas redes sociais de Umbanda não é macumba, né?
E aí, mas nós mesmos vamos lá e fazemos questão de dizer, eu sou macumbeiro, né? E aí fica difícil de desassociar isso pro leigo, né? Quem não é do meio não faz ideia do que é. Então, quando eles falam em sacrifício de animais, algo assim, a primeira coisa que vem é a palavra que está mais inerente no dia a dia, que é mais comum, que é Umbanda, né? Talvez por isso que apontam o termo, falam do termo, mas é da mesma forma que usa a terminologia macumba, né? Então, quem não tem conhecimento do que é... E aí o senhor tem razão numa coisa, Pai Saul, porque nunca eu fui tão questionado para saber das pessoas, inclusive evangélicos, saber mais a respeito da religião do que nos dias de hoje. E são dias que nós estamos sendo cada vez mais apontados e agredidos, né? Então, isso o senhor tem enorme razão e espero que seja dessa forma, sabe? Porque que cada vez nos fortaleçamos e que a Umbanda cresça cada vez mais, né? Eu creio que essa é uma energia posta fora, os caras que nos atacam, e energia posta fora nós queremos toda hora estar nos defendendo, porque só tem uma coisa que nós temos que nos preocupar, é com a lei. E quando nós tiver o amparo da Constituição, tem. Agora, quando quiserem mudar isso, aí sim. Mas enquanto eles estiverem falando entre eles, as pessoas que são conhecedoras, elas não é assim. As que não são, será que coisa interessante? Será que é bem assim mesmo? Até me interessa, muita gente que gosta disso. Então, vocês imaginam assim, eu estava vendo ontem uma história, né, verídica, que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, de um alemão que tentou matar Adolf Hitler, e que era 13 minutos, né, o nome do filme, muito interessante. E eu fiquei pensando, todos os generais e marechais, todos os oficiais que estavam, e conselheiros, enfim, ministros, que faziam parte do Terceiro Reich, sobretudo do primeiro escalão, com exceção do Hitler e do cara que fazia o marketing dele, propaganda, todos, sem exceção, tinham doutorado. Todos. Então, quer dizer, não é uma questão de intelectual, não é uma questão... É ideológica. Então não é tu dizer que a Umbanda não faz isso que tu vai mudar a opinião da pessoa. O racista, ele não vai gostar de negro ou de judeu, não é tu falando para ele que são pessoas do bem, que fazem, ele não interessa, eles não estão interessados. Tu não vai pegar igual esse retardado aí, Donald Trump, que anda fazendo essas bobajadas aí, e vai querer mudar um cara desse. Não muda. O cara com 71, 72 anos já está com a sua psique, né, cristalizada e não vai mudar. Eu acho que a gente tem que fazer o nosso trabalho, divulgar sim, mas não se preocupar muito com o que vão pensar, porque enquanto a lei nos proteger, agora quando quiserem mexer na lei, aí nós temos que... Foi o que aconteceu em Porto Alegre aqui, né, com essa deputada Regina Becker, né, foi do PDT, que tentou e, enfim, fracassou. Pai Saul, eu até acho que a gente também deve evitar algumas situações, né? Não é necessário ir para o confronto, né? Se tu, nesses momentos, conseguir explicar de maneira calma, né, tu passa uma certa confiança, né, e inclusive confiabilidade naquilo que tu está falando, né? Quanto mais tu insistir em entrar no mesmo jogo, aí tu perde a razão e talvez as tuas palavras não sejam aquelas que deveriam ser e aí fica mesmo complicado, né? Eu tenho dificuldade com isso porque eu sou um tanto quanto explosivo, mas eu tento me policiar para que eu tente levar a palavra da maneira mais esclarecedora possível, né? Eu acho que tem que ter calma nesses momentos. E eu penso que a religião tem o mesmo mal, né, infiltrado que tem o Islã. Porque o Islã não é ruim, é uma bela de uma religião. Mas existem os fundamentalistas que maculam o Islã em razão de algumas ações terroristas. Então sempre nós vamos ter religiosos, em razão do aspecto magístico e dos rituais que são oriundos da África Negra, que usam a sacralização, que vão transcender a questão teológica
e vão fazer atos de barbárie com os animais, e isso vai ficar em nome de quem? Quem vai pagar essa conta? As religiões de matriz africana, ou os umbandistas, porque existem uns idiotas que fazem essa prática, como são idiotas esses terroristas que ficam aí fazendo em nome do Islã, e o Islã não é isso. Mas a maioria, né, do senso comum vai dizer, esse pessoal do Islã aparece, você faz brincadeirinha no Facebook, né? O cara aparece com roupa de árabe, larga uma maleta ali e já sai todo mundo correndo. Eu estava lendo um artigo um tempo atrás falando justamente sobre isso. A gente precisa saber a diferença entre o visceral e o dilacerante, né? Então a religiosidade tem que ser visceral, né? Se tu acredita, tu tem que viver aquilo e externar ela daquele sentimento que está dentro de ti. Agora não pode ser dilacerante, né? Tu quer impor a tua realidade, todo mundo está errado e tu tem que brigar por isso, né? Isso acontece muito, assim, eu como filho de Ogum, eu posso falar isso, muita gente que está na religião acredita para ser filho de A, B ou C, determinado orixá, ele precisa assumir as posturas referentes àquela natureza do orixá, né? Se o filho de Ogum tem que brigar com todo mundo, né? Porque o negócio dele é luta, é guerra, é tudo isso. Imagina como é que eu ia fazer para me relacionar se eu fosse pensar dessa maneira, né? Se em todo momento eu tenho que fazer uma batalha para provar que eu sou filho de Ogum. Aí é um equívoco, né? Infelizmente as pessoas parece que pensam assim. Mas muitos, Maurício, eu acho que até se escondem atrás disso, né? Talvez essa seja do lado, vamos dizer assim, lado fraco, né? Mas o lado tem que ser trabalhado, né? E as pessoas acabam se escondendo atrás, não, isso aqui é porque eu sou filho de Ogum, então eu posso fazer o barraco e quebrar o pau, né? Justificando né? Suas ações. A culpa é do orixá, né? Exatamente. Pai Saul e Maurício, eu recebo aqui uma mensagem da Tânia de Obá e eu vou pedir permissão para a Tânia para ler. Se não era para ler, ela não disse que era confidencial, então eu vou ler aqui. Marcos, sobre incoerências. Acompanho no Face algumas publicações e me espanto com os conteúdos. Vejo pessoas que defendem o uso de armas pela população em geral, que são contra os direitos humanos, que destilam ódio e preconceito e ao mesmo tempo postam frases cristãs e se dizem pessoas do bem, né? Também vejo amigos umbandistas de nação queixando-se de preconceito por parte de evangélicos e ainda assim apoiando políticos como Bolsonaro, né? Evangélico, homofóbico, racista e preconceituoso. E é verdade, né? A gente percebe muitas incoerências. E tem um bandista fazendo isso aí, Marcos, que eu estou acompanhando lá no Facebook. Então essas pessoas estão sendo vigiadas aí pelos nossos amigos. Mas é verdade, né? Eu acho que essas incoerências, elas existem, né? E aí cabe questionar qual efetivamente é o lado que a pessoa está, né? Quem efetivamente é a pessoa, né? Se é aquela que posta a frase cristã ou é aquela que posta a frase destilando ódio. Mas é verdade isso, e agradeço aí a contribuição da Tânia de Obá. Muito bem colocado pela Tânia. E também lembremos que as três maiores religiões, né, da humanidade presentes até hoje, que é o judaísmo, o islamismo e o cristianismo, todas têm histórico de genocídio. Todas têm um histórico de genocídio. A nossa não tem nenhum histórico de genocídio. E no entanto, existe uma perseguição terrível, sobretudo por causa dos neopentecostais, que ficam fazendo... Eles sobrevivem em cima de nós, da nossa prática, porque toda hora chega mais Exu lá na sessão dos evangélicos nos terreiros, que toda hora estão chegando, e agora deram para usar branco, né, e usar defumador. Daqui a pouco vai virar uma sessão parecida, né? Mas nós temos que ter cuidado, sim, com essa questão dos animais, e sempre que possível, né, lembrar a comunidade leiga que a Umbanda não é uma religião que utiliza o sacrifício, a sacralização animal, a não ser a vegetal, como nós já falamos. E respeitando também os africanistas. E o curioso também é que tanto o Islã como o judaísmo usam o sacrifício animal. E as pessoas não falam, isso pode. Essa questão, pessoal, que falasse aí dos neopentecostais, né? Essa questão dos Exus, né?
aí entra um pouco do lado, talvez, magístico, né? E eles têm muito desse, embora eles não admitam, né? Mas eles se valem muito do lado magístico. É a água milagrosa, é o paninho bento, né? E eles fazem isso muitas vezes é como um show, né? Isso atrai as pessoas e as pessoas, né? Como uma pessoa que vem num terreiro, né? E é atendida por um Exu, por um caboclo, e tem toda aquela imponência, né, da entidade, e aquilo chama a atenção, né? Chama a atenção. Né? Eles também, de alguma forma, eles têm que chamar a atenção. Eles se usam desses processos, só que eles não admitem, né, que isso é uma cópia mal feita daquilo que existe. Na verdade, eles até admitem, Marcos. O que eles querem é dizer que eles têm poder sobre as nossas entidades, né? Então, mas é engraçado que manifesta mais Exu lá nas igrejas do que no meu terreiro lá. A gente tá pensando em ir lá fazer uma... buscar aquele povo lá, tão perdido. Mas a gente ri, mas é complicado, é bem assim. E eu acho, como eu falei antes também, que a gente tem que ter calma para falar, só que, de novo, eu vou dizer aqui, a gente não precisa baixar a cabeça e aceitar, né? A gente precisa impor a verdade e se não for possível no diálogo, então faz o seguinte... A lei está aí ao nosso favor, enquanto a gente estiver sendo amparado pela lei, a gente precisa usá-la, né? Intolerância religiosa é crime, nós precisamos fazer valer dessas leis, né? Como todo mundo faz, nós somos cidadãos, né? Então chega de ficar se encolhendo e está na hora de começar a ir para cima, sabe? E olha, se nós assumirmos essa postura, né? De defesa à religião, claro, com parcimônia, não vamos ser intolerantes, né? A gente tem que ser, como eu falei, visceral e não dilacerante. Não adianta querer destruir todo mundo, mas nós não podemos ficar calados, né? No meio disso, alguém tem que fazer valer a verdade, né? Tanto que nesse caso ali de Farroupilha, a moça retrocedeu e pediu desculpa. Nossa, eu não quis falar da tua religião, desculpa. Digo, não, espera aí, tu quis falar sim. Tu disse que do lado de um terreiro de Umbanda havia sempre largado animais lá que estavam maltratados. Então tu está dizendo que está falando da minha religião. Então como que tu não quis ver isso aí? Já está no teu sentimento, no teu íntimo, e tu entende como que se qualquer coisa que acontecer naquela região, a culpa é do terreiro que está lá, né? Tu não está analisando todo. Eu falei para ela, pode ser algum evangélico que está fazendo isso para realmente fazer a comunidade se revoltar contra o terreiro, né? Por que não? Você é um doido, né? Um maluco, um desequilibrado, né? Alguém que gosta de ver um animal sofrer, né? Como existem pessoas assim. Enquanto o Nitael prepara ali uma curimba de Exu e os nossos apoiadores, eu quero tecer um comentário rápido. O cristianismo, vou voltar àquela questão, o cristianismo só se propagou da forma que está hoje em razão de muitos sacrifícios humanos que a Roma patrocinou, matando muitos cristãos, crucificando a própria figura majestosa de Jesus, e mesmo assim não conseguiram calar os judeus. O Estado de Israel só se criou em razão do Holocausto. Infelizmente, essa é uma realidade. Porque essa forma de agressão nos une, nos fortalece. Porque senão nós ficaríamos a esmo, tá tudo bem, tá tudo... Então, por isso que eu digo que no fim a gente tem que olhar mais, o africano olha o problema da janela certa, lá adiante isso só serve para nos tornar um feixe mais unido e fortalecido consequentemente. Então, é questão de tempo, já que chama tanta atenção a nossa religião, e chama mesmo, é porque ela tem muito glamour, ela tem muito carisma e isso incomoda. Vamos então ao espaço comercial e ao ponto e voltaremos já. Fique aí. Programa A Voz da Umbanda. Apoio. Agora o bicho vai pegar! Delta Sistemas de Segurança. Pensou em segurança patrimonial? Pensou Delta Sistemas de Segurança. Fone 54-3211-4391. Bicho vai pegar!
Ervanária São Carlos, Rua Guia Lopes 673. O fone 54-3027-3729. Ervanária São Carlos. Marques e Marques Andaimes. Locação de andaimes para todas as necessidades. Construção civil, pedreiros, carpinteiros, eletricista, manutenção predial, incorporadoras, enfim, todos aqueles que precisam de elevação em sua manutenção ou obra, temos a solução. Marques e Marques Andaimes. Fone 54-3221-2114. É vermelho. Multimarcas Estética Automotiva. Polimento, espelhamento, polimento de faróis, películas. O fone 5491772733. Raquel Felipeto, distribuidor independente Herbalife. O fone 54-9136-7914. Qualidade na nutrição também é qualidade de vida. Reino de Ogum Onira, situada Rua Fernão Dias, 332, bairro Sagrada Família. O fone 54-3222-8163. Automecânica Medeiros, situada Rua Barão do Amazonas 624, bairro de Lázer. O fone é o 54-3229-6340. Sabe, dona Rosa Caveira? Pombogira Rosa Caveira. Olha, me sacode o pó que chegou Rosa Caveira. Pombogira da Calunga vem levantando poeira. Sacode o pó que chegou Rosa Caveira. Pombogira da Calunga vem levantando poeira. Suas mandigas são cercadas de mistério. Saravá, Pombogira que vem lá do cemitério. Me diz que faz, é melhor não duvidar. O que a Rosa Caveira promete pra não faltar. Sacode o pó que chegou Rosa Caveira. Pombogira da Calunga vem
Muito bem, estamos de volta ao programa Voz da Umbanda. Eu acuso aqui o recebimento de uma foto muito bonita. Os ouvintes mais atentos e felizes da rádio Voz da Umbanda, Hipácio de Barajelu e Tânia Jobá, que estão lá em Passo Fundo, né? Eu passo sempre com um leve sorriso no rosto, isso é muito bom. Então, um abraço mais uma vez a Tânia e o Hipácio. Quero dizer também que, a partir de quarta-feira, lindas manhãs de domingo para mim, ensolaradas manhãs de domingo, e para o Márcio, o Itael e o Maurício, cinzentas segundas-feiras. Estarei de férias. Então, os 2 próximos programas ficará sob a tutela do Marcos Luciano de Oxalá, que trará assuntos muito pertinentes à causa afro-umbandista. Maurício, deixa eu te perguntar algo. Qual é a percepção que tu tem da Mãe Iemanjá? Se tu fosse falar alguma coisa, tecer alguns comentários sobre essa grande Iabá, essa matriarca dos orixás, que no dia 2 de fevereiro é o seu dia. Bom, Iemanjá para mim, acima de tudo, eu tenho uma grande devoção, né? Logicamente, talvez porque sou filho de Ogum Beramar, né? E acima de tudo, Iemanjá me remete à geração, né? Aquela que nos cria, que nos traz a esse mundo e nos ampara no nosso primeiro contato, né? com a vida. Iemanjá também para mim é o início da nossa caminhada, né? Embora algumas pessoas não concordem, eu acredito que tudo na nossa vida começa com Iemanjá. E acredito na influência dela também, né? nos nossos corpos, no nosso corpo físico, talvez porque somos formados em grande quantidade de água. Entendo Iemanjá como aquela que vai nos auxiliar e reger a nossa caminhada, nos orientando, né? Em busca de conhecimento. E como eu disse, eu tenho uma grande paixão, um amor muito grande por Iemanjá. E vejo Iemanjá como o princípio gerador mesmo de todos nós e o nosso primeiro contato com a vida, né? Iemanjá é mãe, Iemanjá é aquela que te acolhe, aquela que te abraça nos momentos tristes, que te conforta. Ela é consoladora, mas também tem aquele lado orientador, né? Que às vezes a gente confunde com o puxão de orelha, mas é para o nosso bem, para o nosso crescimento. Então entendo, vejo realmente e acho que Iemanjá é a nossa verdadeira mãe. Tá para o Marcos Luciano. O Hipácio está me perguntando se tem participação pelo chat. Tem? Aqui no programa? Tu que é o operador técnico do... acho que o Nitael está no chat hoje, né? Não tem? Não, acho que não. Infelizmente não, Hipácio. O Diego deixou nós meio desarmados. Mas a gente pode ir conversando lá no Facebook mesmo, né? Ou no post aí, a gente vai comentando, vai conversando aí. Só manda as mensagens aí que a gente vai tentando interagir aí. Ok. Marcos Luciano, o que tu, nesses anos e anos de convivência na Umbanda, qual é a tua percepção sobre Iemanjá? Ainda bem que não está sendo filmado hoje o programa. Só vai ser o sorriso, assim. Para mim, a figura de Iemanjá está muito ligada ao pensamento, pessoal. A dona do pensamento, aquela que, normalmente, né, quando eu me reporto à mãe Iemanjá, eu sempre me reporto nessa questão do pensamento, né, do pensar reto, né, na orientação de como agir, né, de como pensar bem. E eu estava aqui, pessoal, enquanto tu levantaste a questão, eu estou aqui na frente do livro Exu e a Ordem do Universo, e aqui ele fala um pouco dos orixás, e eu fui procurar alguma coisa aqui de Iemanjá. E tem aqui diz o seguinte: um de seus oriquis diz: diante da casa da Senhora diante da casa da Senhora dos Barcos brota a prosperidade. No quintal da Senhora dos Barcos brotam pérolas. Iemanjá de seios fartos, nós somos os filhos das águas. Né? Eu acho essa questão de prosperidade, né? A grande mãe,
né, é o que representa muito a Mãe Iemanjá. E para mim, né, está muito associado à questão do pensamento. E o que diz aqui a obra do mestre Molubá, quando ele fala dos 7 raios, né, que ele classifica os 7 raios com pares vibratórios dos orixás para cada raio. Então ele fala de Iemanjá assim. Iemanjá, como falou o Maurício e também o Marcos, traduz-se em criação. A tradução é criação. É a grande mãe, ponto. Manifesta-se no plano físico pelos oceanos e pelas águas doces. Propondera, contudo, no elemento salino dos mares, conhecido por Calunga Grande, delegando aos orixás Nanã, Oxum e Oxumaré a transposição, desdobramento, reposição das águas doces. Iemanjá rege também todas as substâncias que se encontram no leito marinho, abrangendo a fauna, a flora e todas as populações bacteriológicas das profundezas do mar. Não cria, pois só quem o faz é o Lorum. Esotericamente, Iemanjá é o alento criador. É interessante que ele fala aqui algo que a gente não se dá muito se dá conta, né? Iemanjá como Senhora do Mar, mas tem realmente todo o reino animal que está presente nos oceanos pertence a Iemanjá. E aquela flora riquíssima que está ali, né, também pertence a Iemanjá. Então veja, o planeta Terra, na verdade, o planeta Água, né, o planeta Azul, é muito por conta dessa grande quantidade de águas que nós temos. E a Umbanda, eu acho que ela deve muito a Iemanjá a disseminação da proliferação do termo Umbanda também, o conhecimento entre as pessoas, entre as comunidades, graças a Iemanjá, né, pessoal? Ela é determinante na identificação. Dificilmente tu fala Umbanda onde as pessoas não vão identificar Iemanjá. Né? Talvez pelas festividades, acredito que sim, porque no passado começou com pequenas festividades na orla e tomou conta do Brasil, né? É o mais popular, sem dúvida, o Iemanjá é a mais popular do Brasil. Né? E talvez seja o orixá que mais tenha estátuas, né, públicas, né? Começar assim na orla brasileira, né? Não tenho noção de outros orixás que tem um volume tão grande assim de estátuas. E não é, por exemplo, como no caso do Ogum, né? Aquela figura sincretizada do São Jorge. Não, está lá a figura de Iemanjá, né? Então isso é algo, talvez essa questão da mãe, né? O materno, né? E essa figura, ela tem uma história, né, que é verídica. Aconteceu no Rio de Janeiro, em 1943, que uma advogada, médio de Umbanda, foi fazer uma oferenda em Copacabana, e ela viu essa mulher que tem essa roupagem na Umbanda, com um grande vestido, ou túnica azul, saindo do mar, largando pétalas de rosa e conchas, pérolas das mãos, vindo em direção. Com muito radiante, uma beleza indescritível. E ela, a partir daquele momento, ela pegou um artista plástico e passou para ele, como aqueles especialistas em retrato falado, e o cara construiu, em cima da informação dela, essa imagem que temos até hoje da Iemanjá. Portanto, essa roupagem é brasileira. É brasileira. E é interessante que, né, ela está de norte a sul, né? Vai de Rio Grande a Fortaleza, São Luís, do Iapoque ao Chuí. E bem aceita, né, Marcos? E bem aceita. As comunidades abraçam essa situação, essa condição de ter uma estátua de Iemanjá na orla, né? E isso aí não é algo que agrida, né? As pessoas aceitam, é o lado umbandista sendo aceito, né? O lado africanista, né, sendo aceito pelas outras religiões de uma maneira muito, muito tranquila. E quantas novelas a Rede Globo pediu, né, para os seus autores criar que tivesse esse tema, essa temática que envolvia os orixás, sobretudo Iemanjá, muitas novelas. E ela é extremamente carismática e é o orixá mais popular do Brasil. E aí, na continuidade do mestre Molubá, seus cânticos entrecortados enaltecem seu habitat e a natureza em geral. Toalhas brancas e brilhantes seguem a cor das guias. As contras translúcidas, em que algumas casas levam a tonalidade de azul claro ou azul celeste, as danças em seu louvor são executadas pela ondulação permanente dos corpos dos médios, braços estendidos como navegar em alto mar. Seus colares podem ser usados pelos filhos de cabeça, após a quinta obrigação, aqui já é
Então, a Iemanjá é um orixá que tem também como símbolo, né, a sereia. A sereia, que é um ser mitológico. Já na Grécia Antiga se falava das sereias. E aqui no Brasil ela ganhou muito mais força através desta associação de Iemanjá com as sereias e todos os... Porque a tradução do nome Iemanjá é mãe dos filhos peixes, né? Então ela já tem uma relação muito forte. E os filhos? Bom, o que podemos falar dos filhos segundo o arquétipo da mãe Iemanjá? Pelo fato de Iemanjá ser a criação, sua filha, vamos falar do aspecto feminino, normalmente tem um tipo muito maternal. Aquela que transmite a todos a bondade, a confiança e grande conselheira. É a mãe. Sempre tem os braços abertos para acolher junto a si todos aqueles que procuram. A porta de sua casa sempre está aberta para todos e gosta de tutelar pessoas. Tipo a grande mãe. Aquela mulher amorosa que sempre junta os filhos dos outros com os seus. Já o homem, filho de Iemanjá, carrega o mesmo temperamento. Ele é protetor. Cuida dos seus tutelados com muito amor. Geralmente é calmo e tranquilo, exceto quando sente-se ameaçado exceto quando sentem-se ameaçados na perda de seus filhos, isto porque não divide isto com ninguém. É sempre discreto e de muito bom gosto. Veste-se com muito capricho, é franco e não admite mentira. Normalmente fica zangado quando ofendido, e o que tem como ajuntó o orixá Ogum torna-se muito agressivo e radical, diferente de quando o ajuntó é Oxóssi. Aí sim a pessoa é calma, tranquila e sempre reage com muita tolerância. O maior defeito de um filho de Iemanjá é o ciúme. É extremamente ciumento, como tudo que é seu, principalmente das coisas que estão sob sua guarda. Gostam de viver num ambiente confortável e mesmo quando pobres, pode-se notar uma certa sofisticação em suas casas, se comparadas com as demais da comunidade de que fazem parte. Apreciam o luxo, as joias caras e os tecidos vistosos e os bons perfumes. Entretanto, não possui a mesma vaidade coquete de Oxum, sempre apresentando uma idade maior, mais responsáveis e decididos do que os filhos de Oxum. Realmente aqui tem um dado muito importante, é muito comum as filhas de Iemanjá serem, mesmo jovens, um certo envelhecimento na sua postura. Elas se portam como já pessoas de idade avançada, com um certo elan, com cuidado, com muita classe, muito cheias de pudor. Isso eu acho muito interessante nas filhas de Iemanjá. A força e a determinação fazem parte de suas características básicas, assim como o sentido de amizade, sempre cercada de algum formalismo. Apesar do gosto pelo luxo, não são pessoas ambiciosas nem obcecadas pela própria carreira, detendo-se mais no dia a dia, sem grandes planos de atividades para longo prazo. Pela importância que dão à retidão e à hierarquia, Iemanjá não tolera mentira e traição. Assim sendo, seus filhos demoram a confiar em alguém. Quando finalmente passam a aceitar uma pessoa no seu verdadeiro círculo de amigos, deixam de ter restrições, aceitando-a completamente e defendendo-a, seja nos erros como no acerto, tendo grande capacidade de perdoar as pequenas falhas humanas. Não esquece uma ofensa ou tradição, sendo raramente esta mágoa esquecida. Um filho de Iemanjá pode tornar-se rancoroso, remoendo questões antigas por anos e anos sem esquecê-las jamais. Fisicamente, existe uma tendência para a formação de uma figura cheia de corpo, um olho calmo, dotada de irresistível fascínio, o canto da sereia. Enquanto os filhos de Oxum são diplomatas e sinuosos, os de Iemanjá se mostram mais diretos. São capazes de fazer chantagem emocionais, mas nunca diabólicas. A força e determinação fazem parte do seu caráter básico, assim como o sentido de amizade e de companheirismo. Iemanjá também se apresenta como pessoas que não gostam de viver sozinhas, sentem falta da tribo, inconsciente e ancestral, e costumam, por isso, casar ou associar-se cedo. Não apreciam as viagens, detestam os hotéis, preferindo casas onde rapidamente possam repetir os mecanismos e quase todos os ritos que fazem no cotidiano. Isso é uma particularidade muito forte no filho de Iemanjá. Ele é rotineiro. Assim como as ondas do mar vêm e vêm. O filho de Iemanjá, se tu quebrar a rotina dele, pronto. Dá um pânico.
Todos esses dados nos apresentam uma figura um pouco rígida, refratária a mudanças, apreciadora do cotidiano. Ao mesmo tempo, indica alguém doce, carinhoso, sentimentalmente envolvente, com grande capacidade de empatia com os problemas e sentimentos dos outros. Mas nem tudo são qualidades Iemanjá. Como em nenhum orixá, seu caráter pode levar os filhos desse orixá a ter uma tendência a tentar concentrar a vida dos que o cercam. O destino de todos estaria sob sua responsabilidade. Gostam de testar as pessoas. Né, Marcos? Tu é com Oxum, né? Sim, eu sou com Oxum, pessoal. Hoje você não vai poder perguntar para mim se eu me enquadro aí. Né? Hoje, nessa resposta aí, né, o senhor e Nitael poderiam, né, falar muito bem aí, graças à minha madrinha, Tânia de Iemanjá. Mas essa questão, 2 pontos me chamam... Na verdade, chamam a atenção até por percebê-los facilmente, né? Que essa questão da rotina, né, da rotina dos filhos de Iemanjá, né, que às vezes chega a dar uma certa agonia, assim, mas, né, e talvez seja o correto, né, não é aquela bagunça, talvez que os outros, né, o filho de Iemanjá tem muito nessa rotina, e a questão da maturidade, né, uma seriedade, assim, né, um semblante assim, adulto, né, mesmo em pessoas jovens, né, eu acho que isso é algo que me chama muita atenção nos filhos de Iemanjá. Endosso aqui a parte da chantagem, tá? A Jéssica de Iemanjá me confirmou aqui no WhatsApp e disse que é mesmo. Então a gente pode endossar essa parte aí da chantagem dos filhos de Iemanjá. Mas realmente, Marcos, eu vejo bem explícito essa diferença entre minhas 2 filhas. Uma é filha de Oxum, outra é de Iemanjá. E a Jéssica tem essa seriedade, né? Parece que é mais não sei se a palavra é imposta, impositora, mas me passa e é bem, e se vê visivelmente essa diferença entre as duas, né? Entre ela que é uma filha de Iemanjá e a Natasha que é uma filha de Oxum, né? Muito bem, um abraço então a Natasha e a todos os filhos de Iemanjá, e também dedico a minha a Jéssica de Iemanjá, né? A minha esposa Tânia Regina de Iemanjá também. Vou pedir para o Nitael que coloque mais uma vez os nossos apoiadores e uma reza então, ou ponto Curimba de Iemanjá, para nós homenagear a nossa grande mãe ancestral.
Iemanjá Zezum, Oroador, Ayelewa Zaba, Eoju de Beló, E Baba Oromio, Iemanjá Zelewoto, Baba Oromio, Iemanjá Eleizareo, E Baba Oromio. Ele me ojo minha bara mirewo. Ele me ojo minha bara mirewo. Programa A Voz da Umbanda. Apoio. Agora o bicho vai pegar! Delta Sistemas de Segurança. Pensou em segurança patrimonial? Pensou Delta Sistemas de Segurança. Fone 543211-4391. Bicho vai pegar! Ervanária São Carlos, Rua Guia Lopes 673. O fone 543027-3729. Ervanária São Carlos. Marques e Marques Andaimes. Locação de andaimes para todas as necessidades. Construção civil, pedreiros, carpinteiros, eletricista, manutenção predial, incorporadoras, enfim, todos aqueles que precisam de elevação em sua manutenção ou obra, temos a solução. Marques e Marques Andaimes. Fone 543221-2114. Carro é vermelho. Multimarcas Estética Automotiva. Polimento, espelhamento, polimento de faróis, películas. O fone 5491772733. Se você quiser experimentar e vai gostar. Raquel Felipeto, distribuidor independente Herbalife. O fone 5491367914. Qualidade na nutrição também é qualidade de vida. Reino de Ogum Onira, situada Rua Fernão Dias, 332, bairro Sagrada Família. O fone 543222-8163. Automecânica Medeiros, situada Rua Barão do Amazonas 624, bairro de Lázer. O fone é o 543229-6340. Muito bem, estamos de volta, programa Voz da Umbanda, direto dos estúdios da Associação de Umbanda Caxias, com a rádio A Voz da Umbanda. Hoje é 29 de janeiro de 2017 e no dia 2 temos então uma data magna dentro da Umbanda e do africanismo, Dia da Mãe Iemanjá, 2 de fevereiro, sua grande festa. Marcos Luciano de Oxalá, tu traz aí um assunto bem interessante, vamos compartilhar com os nossos internautas. Pai Saul, dentro do panteão de orixás de Yorubá, existe o orixá Ori,
né, que é tratado como um orixá. Eu gostaria de ler aqui um pequeno mito, né, e depois aí levantar um questionamento. Oxalá e Ajalá, divindades modeladoras dos oris, têm suas peculiaridades. Ajalá, embora habilidoso, não é muito responsável e, por isso, muitas vezes modela cabeças defeituosas. Pode esquecer de colocar alguns acabamentos ou detalhes necessários, assim como pode, ao levá-las ao forno para queimar, deixá-las por tempo demasiado ou insuficiente. Tais cabeças tornam-se potencialmente fracas, incapazes de empreender a longa jornada para a terra sem prejuízos. Se desafortunadamente um homem escolhe uma dessas cabeças mal modeladas, estará destinado a fracassar a vida. Durante sua jornada para a terra, a cabeça que permaneceu por tempo insuficiente ou demasiado no forno poderá não resistir à ação de uma chuva forte e chegará mais danificada ainda. Então ele vai descrevendo, né, sobre essa questão do ori enquanto cabeça. Porque o ori, né, a tradução dele está associada à cabeça, né? Mas na visão iorubá também tem uma questão de como se fosse divindades, né, pessoal, né? Como se fosse o orixá que me acompanha desde antes do nascer até após a minha morte, né? E também se diz, né, que quando o ori tá bem, né, o homem também ele está bem. Só que no Brasil, né, ao menos no Batuque, eu não sou um conhecedor, né, não sei se no Candomblé é um pouco diferente, né, mas o pouco que eu conheço, eu não vejo muito o culto ao ori, né, e normalmente as pessoas, né, e nisso, né, eu me incluo também, né, quando nós temos que pensar em alguma coisa para a nossa vida, normalmente nós nos dirigimos aos orixás, né? Sei lá, Ogum, Oxalá, Iemanjá, Oxum, né? Ao orixá, a Exu, né? Mas nunca, ou poucas vezes, nós nos dirigimos ao nosso próprio orixá, né? Ao nosso próprio ori, né? Em que momento, né, aconteceu essa desassociação, ou isso acontece, ou essa devoção ao ori, né, ori enquanto orixá, acontece de uma maneira velada, né? Eu gostaria de ouvir isso, né? Eu estou aqui diante de dois sacerdotes, né? E normalmente não se fala isso, né? Normalmente não se fala isso. É interessante tu falar isso, Marcos, mas vou falar de maneira pessoal, tá? Porque quando penso no meu orixá, eu diretamente eu ligo a essa questão do ori, né? Eu entendo que o orixá, ele, como é o termo orixá nasceu o orixá, ele está no nosso ori, ele está na nossa cabeça, né? Lógico, respeitando os fundamentos, tudo, mas eu entendo que o orixá está diretamente ligado ao nosso ori. E eu acredito que também os filhos de culto de nação africana enxergam dessa forma, né? De que nós cultuamos o ori, sim. Talvez não dessa forma, né? Significativa, talvez não é nem a palavra significativa, não tão aparente, né? Mas sim, eu entendo que o culto ao orixá é o culto ao ori, né? Tô falando pessoal, a minha visão do orixá. Como eu disse, eu sou só iniciado no Batuque, eu não sou sacerdote de nação, mas é dessa forma que eu vejo o orixá, dessa forma que eu sinto o orixá. Que o orixá, o verdadeiro valor dele, ele é o teu ori, né? E tu falou uma coisa também, que se tu não tá bem, se tem influência sobre o orixá, é justamente porque tu tem essa ligação do ori com o teu ancestre, com o teu orixá de criação, né? É importante dizer também que sem ori não há orixá, né? Que o ori, a razão de nós termos o orixá é porque existe o ori. O orixá, em África, ele é tido mais como forma genérica, né? Então, instância Ogum, instância Oxalá, o teu ori não. O teu ori não é genérico. Ele é pessoal, individual e uma digital única no universo.
Então o teu ori ele vai poder se conectar com determinada massa da criação, que é um determinado orixá, e através da soma do teu ori com um orixá vai ter uma qualidade desse orixá, um pequeno fragmento que ele também será único no universo. Mas o ori, ele é muito importante para poder ter uma boa relação com o orixá. Sem um bom ori não se tem o auxílio necessário do orixá. O orixá não pode fazer nada por ti se tu não tiver um ori que capacite isso, que dê subsídios para o orixá se manifestar e poder te trazer o axé. Então, quando se fala obori, é dar de comer a cabeça. E muitas pessoas me perguntam, eu já vejo comentários assim, eu sou borido, não sei o quê, achando que isso mantém um vínculo com o orixá. Não há vínculo nenhum aí. Na verdade, ele está tratando da cabeça dele. Mesmo identificando o orixá, quando tu faz um bori, tu não faz para o orixá, tu faz para ti. Tu vai ter uma relação com o orixá quando tu sentar o orixá no okutá. Tu pega o otá, que é a pedra virgem na natureza, e aí sacraliza ele, prepara ele e tu torna ele um okutá, quer dizer, uma morada individual, um recipiente para a energia daquele orixá. Então tu precisa de um elemento mineral para poder atrair o orixá e depois outros elementos que estão aí, aparecem na figura, né, em África, dos 3 sangues, o branco, o vermelho e o preto. Agora, é importante dizer que o ori ele é fundamental para a existência da pessoa. Se a pessoa tiver um mau ori, não há como o orixá mudar isso. Se a pessoa tiver um bom ori, ela vai ter todas as benesses do seu orixá, porque ele tem continente, tem terra para o plantio. Então o ori é algo assim fundamental para a existência da pessoa. E todo ori já traz o seu destino. Isso que é interessante, o africano já reconhece o destino. O que é para o africano ter um bom ori? É ter moral, né? Ter ético, respeito e uma condição social exemplar, além do que também é prenúncio de um bom ori a pessoa que é longeva e que tem uma vida que deixou uma biografia, que deixou um rastro, que deixou uma história de vida. Então é um bom ori. E o orixá abençoa sempre o bom ori. Não adianta a pessoa ter uma índole ruim, má, e querer se alimentar dos axés dos orixás. Não vai conseguir. Somente o bom ori é que vai atrair as benesses dos orixás. Então eu estava falando, tem muitas pessoas que é burida, né? Eu sou burido, eu sou do Oxum, sou burido para Oxalá. Não interessa, tu não tem vínculo ainda com o orixá de forma direta. Tu apenas fez um ritual para o fortalecimento da tua cabeça para depois receber o axé que vai te vincular ao orixá. Por isso é necessário, eu falo algumas coisas, que o certo seria cada vez que a gente bater a cabeça, cada vez bater melhor. Estar melhor, né? Quer dizer, mais preparado, mais trabalhado internamente, o que não é algo fácil. Então sim, eu acho que o ori no Brasil ele não é tratado com toda a grandeza que deveria, Marcos. Em África isso é um pré-requisito. E no Brasil se perdeu muito isso até por essa questão que o Maurício trouxe. Quer dizer, eu cultuo o orixá, eu cultuo o ori. Indiretamente sim, mas não se dá, sobretudo no batuque, a importância que merece como se dá em África e no candomblé. O candomblé prestigia muito o ori. Os verdadeiros babalorixás e alorixás, até aqueles babalaôs, conhecem a importância do ori. No Rio Grande do Sul ficou meio híbrido, né? Eu tenho meu ori, já estou ligado ao meu orixá. Se dá muito mais atenção ao orixá do que ao ori. E não poderia, tem que se dar atenção aos dois, sobretudo começando pelo ori. Aproveitando, pessoal, lendo aqui um trechinho do livro, né? Ori, enquanto divindade pessoal, é a mais interessada de todas pelo bem-estar do seu devoto. Nesse sentido, pode-se dizer que Ori é mais importante das divindades do panteão iorubá, pois, seja qual for o empenho de outras divindades em favorecer determinada pessoa, todo e qualquer progresso dependerá sempre do que for sancionado pelo Ori. Se o Ori não simpatiza com a causa de uma pessoa, nada poderá ser feito por outra divindade. Assim sendo, mesmo que Eledumário ou os orixás queiram conceder benefícios a uma determinada pessoa, ela não será beneficiada caso o seu Ori não sancione essa graça. Né? Então fica muito essa questão do bom Ori ou do mau Ori. Né? E aí entra muito aquela questão, eu acho, do interior. Né? O Ori, eu acho que ele está muito associado
a pessoa enquanto indivíduo, né? E muitas vezes quando nós falamos como orixá, é muito mais talvez o exterior, né? Mas, assim, são os outros intercedendo por mim. Quando eu falo no ori, sou eu intercedendo por mim, né? A minha mente trabalhando pelo meu bem-estar. O Yorubá que diz que a consciência da responsabilidade vai te trazer o crescimento, né? Então, acho que tem tudo a ver mesmo, Marcos. E achei bem interessante isso que o senhor falou também, porque tu já nasce com o teu destino pré-estabelecido, mas não quer dizer que as coisas serão boas ou más, né? Tudo vai depender desse ori, dessa tua consciência, né? E o ori afortunado é isso, né? O ori afortunado é aquele que consegue receber as benesses do orixá, e para receber as benesses do orixá, ele tem que ser agraciado com uma conduta, né, com um procedimento que ofereça as condições favoráveis, né, boas para o orixá auxiliar com seu axé ainda mais esse ori. Então aí vem a boa saúde é sinal de bom ori, moral é sinal de bom ori, a longevidade é sinal de bom ori, educação, todas as coisas que são boas, que a pessoa consegue cultivar, salienta o seu ori, né? Ela reforça o seu ori como um bom ori, e isso agrada muito ao Olodumare, sobretudo os orixás que nos assistem. Por isso que tem vários filhos do mesmo orixá, e se fosse assim o orixá resolveria tudo, mas não, na verdade é o ori da pessoa que tem que buscar as soluções dos seus problemas. O orixá vai nos auxiliar, mas depende muito do ori de cada um. Imaginemos assim, o Maurício de Ogum. Ora, só tem o Maurício de Ogum porque primeiro tem o ori Maurício. Se não existisse, ia ser o Ogum de alguém, Ogum genérico. Mas o Maurício de Ogum, com o seu ori, ele sendo filho de Ogum com Oxum, é uma digital única no universo. Então o ori dele é muito importante para essa relação com esse Ogum pessoal dele, né? Que se torna pessoal, mas ele busca esse vínculo no Ogum genérico. E ele pega um fragmento dessa massa Ogum e vai cultivar, depois do orixá cento, no seu quarto de orixás, com seus rituais, sacralizações e tudo mais. Ele vai alimentando essa egrégora, se fortalecendo, se beneficiando desta relação, porque na relação com o orixá, o ori também se beneficia. O ori também recebe a graça do orixá. Mas para isso, tem que se ter um bom ori. Não sei se eu entendi 100%, mas até gostaria de fazer uma analogia e ver se o senhor concorda comigo. Então, essa parte da consciência, essa parte consciencial que representa o ori, pode-se dizer então, Pai Saul, que é como na Umbanda, que infelizmente às vezes nós temos bons médiums, né, excelentes médiums, por exemplo, de incorporação, mas não temos às vezes pessoas de bom caráter, né? Porque simplesmente elas vão por terreiro, incorporam, dão as consultas e vão embora, e depois da sessão elas não têm o mesmo comportamento que deveriam ter, né? Então não sei se é essa a analogia. Sim. E isso não é uma prerrogativa da Umbanda, né? Qualquer segmento tu vai encontrar isso. Até no STJ tu vai encontrar o cara que tem um notório saber jurídico, teoricamente teria que ser um exemplo, e daqui a pouco é um corrupto. É um mau elemento para a proposta da justiça. E como é na medicina, como é no sacerdócio, como professores, o Márcio vai ver, em todos os segmentos. Não querendo dar nome, mas acho que é interessante, né? Nós tivemos um presidente da Câmara dos Deputados, né, chamado Eduardo Cunha, né, uma pessoa extremamente inteligente, né, um cara que sabia a regra do jogo, né, de cor e salteado, mas, né, provavelmente não com um bom ori, né, suas condutas não eram adequadas, né, mas a inteligência não tem nada a ver com a conduta do indivíduo, e não é o fato talvez dele ter até uma boa família, né, boas orientações, mas isso não muda a essência, né, a personalidade. Verdade. Eu fiquei pensando, tu falando aí sobre o Eduardo Cunha, o Sérgio Cabral, né? Eu fiquei assim, estarrecido de saber numa notícia que vazou que ele gastava em média, ele e a família, 1 milhão por semana. Cara, ele foi prefeito, governador do estado, vendo toda aquela miséria, toda aquela dificuldade daquele povo, e o cara se dá
o luxo de gastar 1 milhão por semana, foi pego mais de 2 milhões de euros em diamantes, não sei quantos milhões em contas fora do país, no paraíso fiscal. Enfim, o que uma pessoa que tu espera ser um gestor, um governante de um estado, né, de prestígio como o Rio de Janeiro, tem uma atitude dessa? É algo assim que não tem explicação, é extremamente triste e lamentável. Aqui eu também tenho uma mensagem aqui do Hipácio, que ele diz assim: no Batuque se diz, quando o Ori não quer, o Orixá não pode. Né? Isso nos dá a real importância dessa divindade, né? Que é o Ori, né? Vem ao encontro daquilo que estávamos falando até o momento. E o Brasil está com mau Ori, né? O Brasil, infelizmente, no momento, a grandeza desse país, né, do qual a gente tem muito, muito amor, é um país que nós temos assim, nós devíamos enaltecer sempre esse país por tudo que ele nos oferece, que não tem culpa o país, né? Mas nós, enquanto gestores que botamos maus representantes lá, nós somos culpados, né? Somos coniventes com toda essa situação. O Brasil está, Marcos, com mau Ori no momento. O Brasil eu não sei, mas aqueles que comandam o Brasil, sim, com certeza são pessoas de um mau Ori, né? Infelizmente. Mas o brasileiro parece que gosta disso, né? E nós já comentamos aqui, né? E semana passada o Maurício comentou a questão do Chile também, das dificuldades, né? E é aquele negócio, é a minha convicção, né? Um país que tem muita fartura, ele não sabe aproveitar, né? Mas o país que tem uma dificuldade, ele aproveita isso e parece que seu povo é mais batalhador, é mais exigente, né, com quem o comanda. Mas se fosse assim, o Japão seria uma potência. E né? Pior que né? Então a gente pode entender que o Ori é nossa consciência, né, pessoal? Então, para termos nossa essência, para termos um futuro próspero, nós precisamos ter muita certeza das nossas ações, né? Tipo, tem que ter uma consciência plena daquilo que estamos pensando, né? E uma coisa que está muito ligada ao Ori, eu acho assim, também fundamental, não basta tu existir, tu tem que viver. Porque a existência ela é um dom, estamos aí, teoricamente, vivos, mas nós existimos, mas muitas vezes não fizemos por merecer uma vivência digna do existir. Só existir não basta, nós temos que viver essa existência, torná-la importante, próspera para nós e para a comunidade. Pai Sal, vamos filosofar um pouquinho. Se o Ori é uma divindade, né, um orixá, na sua essência ele deve ser bom, né? Não posso acreditar que Olorum, né, crie algo ruim. Só que em algum momento isso se perde, né? A minha essência ela tem que ser boa, só que ela foi criada boa, mas no momento isso teve uma mudança, né? Eu vim para cá ruim, eu sou o Marcos ruim, eu tenho um mau Ori. Em que momento existe essa mudança de fase? A matéria-prima ela é boa, ela é uma matéria-prima extremamente qualificada, porque nós saímos a nossa essência, enquanto Ori mesmo, de uma partícula, né, de uma massa primeira que é um determinado orixá. Então a essência ela é pura e cristalina. Por isso que a perspectiva, por mais torto que seja no futuro, é essa pedra, né, conseguir se lapidar e alcançar o brilho necessário. Mas o que nos atrapalha exatamente é o ego. Esse é o que atua contra o Ori. Ele não permite, às vezes, enxergar a dimensão do outro e só enxerga a dimensão do eu. Esquece do tu, que é o que Martin Buber dizia, né? Ele diz assim, existe o eu em razão do tu. Por isso, dessa fusão sai o nós. Enquanto pensar no eu e não no tu, para formar o nosso Ori fica maculado, nós só pensamos em levar vantagem, que é o caso do Eduardo Cunha, Sérgio Cabral e tantos nomes aí, que se usam de um recurso importante, de uma posição privilegiada que poderiam trazer benesses para a comunidade e trazem para si, né, para si só,
e, consequentemente, lesam toda uma expectativa, pessoas, e acaba dando nisso aí. Agora, no Maori não tem caminho. Isso é o cedo ou tarde ele mesmo traz o contra-axé para si. Enquanto que o bom ori abre caminhos e traz axé para todo mundo. Então isso é importante. O bom ori, ele é bom para si e para os outros. O mau ori, ele é ruim para os outros e muito mais para si. Nosso operador está de férias, então nós temos, ele saiu daqui agora, nós estamos aqui para colocar os nossos apoiadores, mas então vamos dar continuidade ao nosso programa Voz da Umbanda. Lembrando que no próximo domingo estarão aqui Marcos Luciano de Oxalá e Maurício de Ogum conduzindo o programa, os dois próximos programas, porque a partir de quarta-feira, lindas manhãs de domingo para mim, estarei de férias enquanto vocês estarão pensando no programa. Muito bem, eu vou pedir para o Nitael listar os nossos apoiadores e já retornaremos. Fique aí. Seu canto é sereno demais. Programa A Voz da Umbanda. Apoio. Agora o bicho vai pegar. Delta Sistemas de Segurança. Pensou em segurança patrimonial? Pensou Delta Sistemas de Segurança. Fone 54-3211-4391. Bicho vai pegar. Ervanária São Carlos, Rua Guia Lopes 673. O fone 54-3027-3729. Ervanária São Carlos. Marques e Marques Andaimes. Locação de andaimes para todas as necessidades. Construção civil, pedreiros, carpinteiros, eletricista, manutenção predial, incorporadoras, enfim, todos aqueles que precisam de elevação em sua manutenção ou obra, temos a solução. Marques e Marques Andaimes. Fone 54-3221-2114. É vermelho. Multimarcas Estética Automotiva. Polimento, espelhamento, polimento de faróis, películas. O fone 5491772733. Se você quiser experimentar e vai gostar. Raquel Felipeto, distribuidor independente Herbalife. O fone 5491367914. Qualidade na nutrição também é qualidade de vida. Reino de Ogum Onira, situada Rua Fernão Dias, 332, bairro Sagrada Família. O fone 54-3222-8163. Automecânica Medeiros, situada Rua Barão do Amazonas 624, bairro de Lázer. O fone é o 54-3229-6340. Muito bem, estamos de volta para o último bloco do
programa Voz da Umbanda. Nós tivemos esse final de semana a manutenção no Santuário Ecológico Reino dos Orixás e contamos mais uma vez com alguns médios aqui da Casa Branca. Maurício de Ogum esteve lá nos ajudando também. Ele já fez uma divulgação e convocou os nossos irmãos. Eu vi a convocação dele, quero até te parabenizar, agradecer, Maurício de Ogum. E esteve lá também o Nitael Xangô e as duas representantes da ala feminina, né, Andréia de Ançã e Jaqueline de Xangô, também, que sempre muito presentes ajudando nesta manutenção. Então, e eu quero agradecer a Márcio de Xangô, né? É isso? Isso, é Márcio do Xangô, do Abaçá de Xangô, e o terreiro Maria Padilha e Exu Capa Preta. Agradecer porque o Márcio esteve antes lá e fez sozinho a manutenção, né? Nos ajudou muito. E nós estamos ainda nessa campanha, né, Maurício, para trazer mais pessoas para... Olha, pessoal, eu vou falar que eu esperava uma movimentação maior, né? Se não fosse a atitude do Márcio de Xangô, Marcos de Xangô, nós íamos estar na mesma, né, Marcos? Ia estar lá com 200 e... Essa vez teve mais de 250 quilos, com certeza. A caminhonete foi lotada, tá lá no Facebook para quem quer ver a foto da caminhonete lotada, né? E graças ao Marcos a gente teve que só dar uma ajeitada e recolher daí o lixo e os entulhos, né, para retirada do local ali. Foi uma baita ação. Eu entrei em contato com ele, eu agradeci, elogiei a atitude dele, e a gente precisa de mais pessoas como o Marcos do Xangô, né? E eu tenho certeza que você que está ouvindo a gente aqui vai deixar depois um comentário aí, vai entrar em contato pelo WhatsApp ou pelo Facebook e vai participar, vai se engajar nessa campanha aí, Eu Amo o Reino dos Orixás. Eu vou seguir divulgando, pessoal, semanalmente eu vou achar uma maneira de divulgar, ou um banner, ou um vídeo, ou um áudio, alguma coisa eu vou seguir divulgando, porque eu tenho certeza que nós vamos conseguir realizar esse sonho aí, né, Marcos, que é muitas casas engajadas no Reino dos Orixás. Até fiz um post lá brincando que nós não somos os cavaleiros do Zodíaco, mas nós estamos em busca das 12 casas, né? Em breve a gente vai conseguir. Maurício, queria de público agradecer o teu empenho, né, em buscar, né, essas casas, né? E realmente continuamos esperando. É importante, né, que todos participem disso. Em especial, né, não conheço, né, o Marcos de Xangô, né, mas se o Pai Saúl permite, né, gostaria já de público, né, convidá-lo, né, a vir participar de um programa Voz da Umbanda. O trabalho que ele fez, não sei se ele fez sozinho, fez acompanhado de outras pessoas, mas a quantidade de material, né, que ele recolheu, né, foi significativo, né, e se ele fez aquilo sozinho ou mais em uma ou duas pessoas, foram algumas horas de trabalho, né, pela experiência que a gente tem agindo lá no Reino. Só dizer aos ouvintes, né, que nesse final de semana nós não conseguimos fazer a roçada da grama, né? Então se eventualmente alguém for lá, né, vai encontrar ainda a grama alta lá no Reino, mas essa roçada vai ser feita no próximo sábado, né? Nós fizemos o levantamento de todas as oferendas, mas não conseguimos fazer, por problemas técnicos, aí não conseguimos fazer a roçada, mas faremos isso na próxima semana. E convidar, né, mais uma vez, né, a todos os ouvintes, né, inclusive ao Marcos, né, o Marcos de Xangô também, né, ele não precisa ir lá fazer sozinho, mas no último sábado de cada mês, né, nós estamos lá às 8 da manhã, né, que ele venha, que ele participe conosco lá também, é importante, e que outros, né, outras casas também possam efetivamente participar desse processo. Eu acho importante, Marcos, e eu tenho certeza que o pessoal vai entrar nessa campanha aí, talvez ainda porque não tivemos tempo hábil para divulgar, mas eu tenho certeza, já deu resultados, o Marcos já se envolveu, ele já foi lá, já arregaçou as mangas e fez um excelente trabalho,
E a exemplo dele, eu tenho certeza que várias pessoas vão fazê-lo, né? E tu não precisa agradecer a mim, Marcos, porque para mim é um prazer, né? E aí ficaria até constrangedor vir aqui fazer um alarde e aí não participar, né? Então assim, ó, eu preciso estar envolvido nessa causa e estarei sempre participativo. E quando precisar, pode contar comigo. E tenho certeza que essa semana aí mais pessoas vão engajar nessa causa aí na hashtag Eu Amo o Reino dos Orixás. É importante, Marcos, lembrar, né, os nossos irmãos e irmãs que querem participar, que é sempre o último sábado de cada mês, né? Último sábado de cada mês, pessoal. No período da manhã, às 8 horas normalmente, né? Nós estamos lá. Só não estaremos lá no último sábado de cada mês se for um dia muito chuvoso, né? For uma chuva muito intensa, aí nós não fazemos a limpeza, postergamos para o sábado seguinte. Mas se é uma garoazinha, coisa leve, nós estamos lá fazendo a limpeza do reino também, independente disso. E também tem a questão, eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre a manutenção no monumento, né, o Orixá Ogum. Tem razão, porque dia 23 de abril já está se avizinhando, né? E nós temos aí a esperança de fazer um grande evento dia 23 de abril, vai ser num domingo esse ano. E também convidar aqueles que quiserem, quando houver a limpeza, a manutenção no monumento Ogum, porque não é só fazer, o que é importante dizer para as pessoas, que não é ir lá só trabalhar. Nós nos confraternizamos sempre, quando nós estamos juntos, sempre brincamos, sempre é muito sadio, e há uma aproximação entre irmãos do mesmo credo. E lá no monumento Orixá Ogum também, as pessoas, é um espaço pequeno, mas às vezes se reunir, trocar bater um papo, conversar. E então, esses dois espaços públicos, que é o Santuário Ecológico Reino dos Orixás e o monumento Orixá Ogum, eles são públicos, por isso nós temos que dar boa visibilidade para eles, ter esse cuidado, né, o capricho de fazer as manutenções. As pessoas que quiserem participar também desse momento, eu não sei como é que ficou definida as datas, acho que não foi definida nenhuma data, mas podemos também fazer um calendário e definir. Sim, pessoal, a questão da limpeza da Praça Lauro de Oxum, nós não temos uma data definida sempre, né? Até porque isso começou a acontecer, acredito, a partir da metade de 2016, mais ou menos, que a prefeitura deixou de fazer, né, o processo lá de cortar grama, a varrição, né, isso recaiu novamente sobre a Associação de Umbanda. Mas sim, eu acho que é importante, nós também estabelecemos um calendário, né, para o monumento, embora a limpeza lá no ambiente do monumento é uma limpeza bem mais tranquila, né, porque é basicamente o corte da grama e a varrição, né. Eventualmente existem algumas oferendas lá, né, mas a quantidade é menor. Mas é importante sim, eu acho que vamos conversar com o pessoal, estabelecer também um calendário de limpeza no monumento, né? E quando tu falar essa questão de confraternização, a gente vai lá, trabalha, mas a gente ri, né? A gente brinca, a gente conta uma piada, né? É um ambiente de salutar, né? Eu acho que dentro as pessoas que forem lá vão conhecer pessoas, eu acho que trabalham pela religião, né? São pessoas de bom ori, né? Que estão ali imbuídas de fazer um trabalho não particular, pessoal, né? Mas é um trabalho pela instituição Umbanda, né? Então venha lá, participe. Talvez até algumas pessoas com um jeitão um pouco mais sisudo como o meu, né? Mas vai ter o Edson de Oxalá, que vai ser um cara mais alegre, vai contar piada. Então tem de tudo lá, né? Então as pessoas podem ir, independente de qualquer coisa, elas serão muito bem recebidas. A Tânia Diobá também dá uma ideia aqui, que vem ao encontro do que tu estava comentando, porque a gente também pode ir lá para nos encontrar, né? Então, aproveitar isso, né? Até porque os sacerdotes, os dirigentes de casas, eles não têm como garantir, né, que os seus filhos não utilizam o reino dos orixás, né? Ela diz aqui que muitos alegam não usar o reino dos orixás, mas não tem como garantir que os filhos não o fazem, né? Então, por que não aproveitar esse momento de manutenção do reino dos orixás como uma forma pedagógica, né, da nossa própria religião, e levar os filhos para lá, para o reino dos orixás, para mostrar que é necessário essa interação com a natureza, com os nossos orixás, com o meio ambiente, né? Então, como diz a Tânia, por que a gente não aproveita
para essa experiência ser de forma pedagógica para os nossos filhos do terreiro, né? Eu acho que vai ser válido para todos os terreiros associados. Enfim, era interessante que todo mundo participasse. Eu gostei muito da ideia, eu acho que é válido, sim, né? Levar os filhos do terreiro lá para conhecer também o reino dos orixás e instruí-los já de maneira educativa, né? Por que não? Ouvindo isso, primeiro estava o Edson de Oxalá, ele mandou aqui uma mensagem, né? Eu sempre atento, Edson de Oxalá, dizendo o seguinte, que as pessoas que forem, né, participar da limpeza, é importante que elas levem uma luva, né, luva de borracha normalmente, e um calçado fechado, né, pelo local, para não se machucarem, né, e fazer um processo de limpeza interessante. E outra coisa, agora que o Maurício comentou essa questão da educação, né, não sei se vale isso, né, mas valeria para mim, por exemplo. Eu sou lá da primeira turma de teologia umbandista. E eu não, né, eu via na turma o pessoal falar, o reino. Digo, mas onde é que é esse reino? Onde é que fica isso? Né? Talvez na escola, né? Talvez um dia da escola lá, se na turma houver pessoas que não conheçam o local, ou até mesmo aqueles que conhecem, vamos lá ver o reino. Né? Vamos lá, né, ver onde é, né, como deveria ser feito ou como não deve ser feito. Talvez fosse interessante, professor. Até uma questão de começar a educar e criar uma massa crítica. Né? Dizer, olha, não é assim que se faz. Né? Não, é assim que tem que fazer. Inclusive, domingo passado foi uma das sugestões que o Gabriel mandou ali no grupo da ETU, falando sobre apresentar para os alunos do curso já o reino dos orixás. Né? Então a gente precisa abordar esses espaços de forma educativa mesmo, né? E como tu falou, daqui a pouco a gente está com um grupo grande de pessoas já prontas e acostumadas a fazer essa manutenção, né? O objetivo é esse e eu acredito que nós vamos alcançá-lo, né? Muito bem, nós estamos aqui direto dos estúdios da Associação de Umbanda Caxias com mais um programa A Voz da Umbanda. Só para reforçar, é interessante que quando nós, o caso de sábado, foi o quê? 2 horas, Marcos, de trabalho? Não dá 2 horas? A gente tem que considerar que o Marcos de Xangô fez a limpeza, mas era 9 horas e 10 minutos, nós estávamos saindo de lá. Né? Então a limpeza não durou 1 hora. Se não tivesse sido feita aquela limpeza anterior, considerando o número de pessoas, aumentaria 1 hora, talvez nem isso. No máximo 2 horas. No máximo 2 horas. Em 2 horas a gente consegue fazer 8h30, quando é 9, 9h30, 10h30 tá 10h30 no máximo, quando estiver 10 horas a gente está saindo de lá normalmente. Então, quanto mais pessoas, melhor, né? E claro, nós temos projetos de fazer melhorias, né, benfeitorias no reino. Nós precisamos urgentemente de uma ponte para poder fazer aquela travessia, porque existe o córrego ali, é forte aquele córrego, né, é perigoso até a pessoa se machucar. Também vamos precisar para um corrimão para a escada, que é importante. A escada realmente ela é muito inclinada, é longa. Em tudo isso nós temos a pretensão, conseguimos agora um portão, porque foi o vandalismo levar um portão, como aconteceu no monumento Xalgun, na Praça Lauro de Oxum, levar os mastros das bandeiras, né? Que essas coisas são realmente... O que um cara vai fazer com mastro, né? Ou o cara é muito doido, ou é um vandalismo para prejudicar a nossa prática religiosa, né? Nosso santuário. A questão dos mastros lá, pessoal, comercialmente não acredito que aquilo tenha valor, né? Estavam lá os 3 mastros, foi um por vez lá, parece, né, foi um negócio meio arquitetado, assim, vou lá tirar o primeiro, ninguém viu, vou tirar o segundo, ninguém viu, fui lá e tirei o terceiro. Né? Então é lamentável esse tipo de situação, né? Mas o reino dos orixás precisa sim do auxílio de todos aí, e é um assunto que constantemente nós voltamos aqui, mas é algo que é importante, que é uma conquista, né? Nós não podemos deixar essa conquista se esvair, né? Nós temos que mantê-la. Eu acho que é válido
voltar a falar desse assunto, Marcos, e quantas vezes for preciso. A gente não pode deixar cair no esquecimento, né? Até porque, de novo, eu vou falar, não é a Casa Branca de Ogum Beira-Mar que usa o reino dos orixás exclusivamente, né? Tem muito trabalho sendo feito lá, quer dizer que a comunidade está usando sim, usando muito. Então a gente precisa fazer com que o reino dos orixás tenha a manutenção adequada, né, e com o devido respeito que ele merece. Pelos teus contatos, Maurício, pelos meus eu já me certifiquei que não. Com exceção de São Paulo, que tem lá no Grande ABC o Santuário Ecológico da Umbanda. Tu tem notícia de algum outro local que tem um santuário assim do Reino dos Orixás? Olha, não, Pai Saul, fora o Santuário Ecológico de Umbanda lá em São Paulo, não tenho notícia disso não. Inclusive na foto que eu postei no Instagram, falando sobre o Santuário Ecológico Reino dos Orixás em Caxias, passei o endereço, teve 4 pessoas de outros estados que ficaram maravilhadas por nós termos esse local, né? Expliquei para que servia, qual era o fim, como foi feito, como foi a conquista, né? Por isso que eu digo, mesmo as pessoas não gostando, é preciso dar valor para essas conquistas, sabe? Tem que respeitar esse tipo de conquista, tem que respeitar essa história que foi feita. Parece que um bandista aqui de Caxias, da Serra Gaúcha, não reconhece isso. Nós temos condições aqui que boa parte do país, não só as condições, mas eu digo as conquistas feitas, né, que as pessoas nos invejam, né? Outro dia mesmo estava lá no Marcelo Tchalian, na live dele, mostrando a bandeira da Umbanda, né? E perguntando se o pessoal sabia a história da bandeira da Umbanda, né? E como eu estava no chat, tinha apenas eu e mais outro rapaz, nós falamos a Associação de Umbanda Caxias, através do Pai Saul, assim, né? E ele falando sobre essa conquista, e a maioria dos umbandistas não fazia ideia, né, disso, né? E aí aquilo ficou um alvoroço, o chat tomou conta, todo mundo parabenizando, comentando comigo e conversando. Então, é muito importante, né? Se os umbandistas do Brasil reconhecem as nossas conquistas, por que o povo daqui não respeita, né? Não é para o Pai Saul, não é para o Maurício, não é para a Associação de Umbanda, é para a Umbanda, é para nossa religião, é para nossa causa, né? É para os orixás. Então, tá na hora de respeitar um pouquinho, ter um pouquinho de consciência, né? Ter um pouquinho de ter um ori melhor, né? Já que estamos falando de ori hoje. Então, acho que tá na hora de começar a mudar isso, né? Eu acredito que vai mudar, pessoal. Eu tenho esperança que os umbandistas vão criar consciência e respeitar as conquistas que nós tivemos aqui em Caxias do Sul, porque são grandes conquistas, não dá para menosprezar nada nessa estrutura que nós temos hoje. Muitas cidades grandes no Brasil, muitos umbandistas em cidades grandes gostariam de tê-la. E o Reino dos Orixás é um local bonito, né? É bonito, né? Ele tem aquele, assim, ele tem aquele declive, mas é bonito. Você chega em cima, você olha aquelas árvores, né? É um local muito bonito, né? Talvez um dia nós tenhamos a graça de ter aquele riacho despoluído, mas aí não depende, né? Aí é todo um processo. Mas é um local muito bonito, né? E que quem não conhece deveria ir conhecer. E o que é lamentável, Marcos e Maurício e Mitael, nós não temos a disposição financeira necessária para fazer do santuário o que ele mereceria. Fazer todas as benfeitorias para tornar aquele lugar mais bonito ainda. Se nós tivéssemos condições de ter as imagens, porque nós sofremos do processo de depredação, de botar o corrimão, pintar, as placas nós colocamos lá, seguidamente são destruídas, porque é um lugar que não pode ser fechado. E infelizmente a educação aí de algumas pessoas deixa a desejar. Elas gostam de destruir, Então, mas é um lugar realmente bonito, especial. E hoje, esse ano estará completando 16 anos já.
de existência, são 16 anos, mais de uma década, já quase 2 décadas de existência, e fazendo essa manutenção. Houve muitas melhorias. Quando nós pegamos o santuário, não tinha escada, era um lixão, tinha sofá, tinha pneus, e nesses 16 anos fazendo a manutenção, aquele relevo foi melhorando, dando um aspecto bem interessante realmente como um santuário, mas ainda muitas coisas precisam ser feitas. Mas financeiramente nós não dispomos de condições para fazer toda essa manutenção. Se nós pudéssemos botar um segurança, um vigilante, seria outra realidade. Mas nós não podemos desanimar. Essa é a nossa luta, essa é a nossa batalha, o bom combate. Temos que sempre nos motivar para tornar esse lugar melhor do que ele já é, torná-lo cada vez mais de acordo com a grandeza dos orixás e das entidades da Umbanda. Muito bem, vamos então às considerações finais. Estamos terminando o programa Voz da Umbanda hoje, 29 de janeiro de 2017. Lembrando que os 2 próximos programas estará sob a égide do maestro Marcos Luciano de Oxalá, com o auxílio do Maurício de Ogum. Talvez o Nitael também vai se fazer presente aqui no programa, segundo ele balançou a cabeça que sim, então já é presença confirmada. Então vamos às considerações finais. Maurício de Ogum, já agradecendo a tua participação mais uma vez. Para mim é um prazer estar aqui, pessoal. Eu sinto-me em casa. Muito obrigado pela oportunidade. Agradecer então ao pessoal que está compartilhando as nossas campanhas, né? Mas bem direto, não quero like no Facebook, eu quero mãos à obra, né? Vamos lá e vamos participar, gente. Eu sei que tem gente disposta aí a fazer a diferença, e se você está disposto a fazer a diferença, vamos lá para o Reino dos Orixás no último sábado de cada mês, às 8 horas da manhã. A gente conta com a tua participação. E assim, se tu não quer cadastrar a tua casa, acha que não pode comprometer o pessoal, acha que o pessoal não vai querer, vai lá você mesmo, né? Sábado de manhã vai lá ajudar o Marcos, né? O Maurício, a equipe. Tá todo mundo lá disposto a te receber, né? Vai ser bem recebido, porque toda ajuda é bem-vinda. Então, se acha que vai ter algum problema em dizer, minha casa vai, diz assim, não, eu vou no sábado próximo, tal, eu vou, então tá. Tô contando com o apoio e com a ajuda de todos. Eu peço para os irmãos que também, talvez por um motivo ou outro, não podem participar, ajudem a divulgar a campanha, porque para nós é muito importante, tá? E vamos compartilhar a hashtag Eu Amo o Reino dos Orixás, tá? Eu quero então mandar meu abraço para Márcia Dossan, para minhas filhas Jéssica da Iemanjá e Natasha da Oxum, para a Cristiane também, para a Emerita da Cabocla Jandira Flecheira e para o Pai Miguel do Caboclo Vento do Norte, tá? Meu saravá para quem é de Saravá, o meu agô para quem é de agô. Muito obrigado mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado, Maurício de Ogum. É bom só para já deixar uma data, porque a gente fala último sábado, é bom dar uma definição. Então, cairá no dia 25 de fevereiro, né? Então, já vamos trabalhar com esse número. Dia 25 de fevereiro será o último sábado do mês, onde será às 8 horas da manhã o encontro para a manutenção do Santuário Ecológico Reino dos Orixás. Marcos Luciano de Oxalá. Pai Saul, Nitael de Xangô já confirmou presença no próximo domingo e disse que não vai ser só operando o áudio, mas vai participar efetivamente do programa. Não que ele não participe efetivamente, né, mas ele participa de forma silenciosa. Agora ele vai participar como um bom filho de Xangô, né, fazendo umas boas trovoadas aqui no microfone. Vai ser uma responsabilidade, né? 2 semanas, aí 2 programas não vai ser fácil, mas com o apoio do Maurício, aí com muitos pontos, né? Muitas curimbas, nós vamos trocar os 2 próximos programas. Agradecer pela possibilidade de participar mais uma vez, desejar uma excelente semana a todos os ouvintes e um fraterno saravá. Muito obrigado, Marcos Luciano de Oxalá. Desejo boa sorte para ti, para o Maurício de Ogum e Nitael de Xangô com o próximo programa, se vier o Diego de Baralodê também, e a todos aqueles, enfim, que são ouvintes assíduos. E aqui eu recebo da Tânia de Obá, lá de Passo Fundo, junto com o Ipácio, um abraço a todos e uma semana cheia de axé. Muito obrigado, Tânia, obrigado pela audiência.
E eu renovo meus cumprimentos mais uma vez a todos os internautas. Estarei ausente 2 semanas, mas retornarei cheio de vontade para os próximos programas. Agradecendo sempre a equipe que está aqui, hoje o Nitael, agradecer ao Maurício Diogum, o Marcos Luciano de Oxalá, e dizer que o dia 2 de fevereiro também se aproxima, né, se avizinha, está logo ali à frente, logo ali perto da coxilha. Vamos homenagear a grande mãe Iemanjá, mãe ancestral, a grande padroeira também das artes, né? Importante dizer que o aspecto do pensamento criativo pertence muito à mãe Iemanjá. Então quero renovar sempre as minhas mais sinceras saudações àqueles que são zeladores de orixás, aos dirigentes de Umbanda, e que a mãe Iemanjá nos cubra com seu manto sagrado. Desejo um bom início de semana a todos, externo, um fraterno, um beijo, também um abraço à minha digníssima esposa, Elorixá Tânia Regina de Iemanjá. Uma boa noite, um bom início de semana, e domingo que vem, mais uma vez, o programa Voz da Umbanda estará no ar. Até lá.